Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é infiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o texto de hoje ele traz várias possibilidades de reflexão. Primeiro, entender a estratégia que esse administrador encontrou para não perder o emprego. De fato, os cobradores de impostos às vezes chegavam a cobrar o dobro porque não era estipulado o seu salário. E dependendo do olho grande, ele terminava como que dobrando a dívida das pessoas. E nesse caso aqui, essas pessoas estavam deixando aquele senhor. Por isso estava perdendo o cliente. Ele pensa, revê que o que significaria a vida dele sem um emprego e vai atrás. É a capacidade de avaliar a situação, de reinventar-se e ao mesmo tempo usar uma estratégia de sabedoria para garantir aquilo que lhe é importante. É isso que Jesus elogia. Não está elogiando o erro, mas Jesus usa um exemplo para dizer que nós também. Não basta reclamar. Quantas vezes alguém chega reclamando do seu grupo, da sua comunidade, e eu pergunto: o que você está fazendo? O que você está propondo? Se você não está propondo nada como administrador da sua comunidade, do seu grupo, da sua pastoral, você quer ter que resultado? Que as pessoas vão ao que e para quê? É necessário usar de estratégia. Por isso que o texto vai dizer: os filhos do mundo parece que são mais inteligentes que os filhos da luz. O mercado nunca fechou, o mercado se reinventa e assim toda a vida social também. Depois, Jesus vai continuar alertando
para que a gente não fique também preso ao mundo do dinheiro. E chega a dizer que aqueles que estão ali numa situação de poder e que faz uso do dinheiro injusto, transforma aquela situação de pecado, de injustiça, em algo nobre, que é ajudando a quem precisa. Isso está falando com certeza daqueles que estão ali no monopólio do Império Romano. Uma mensagem que não é escutada nos dias de hoje. Parece que quem assume as pastas políticas entende que primeiro tem que engordar somente a si, e isso não acaba nunca, e termina os pobres não sendo favorecidos. Que na verdade aquele recurso não é injusto, ele é para todos. Injusto no contexto do Império Romano, porque era adquirido com impostos que fazia pesar a vida das pessoas. Mas isso não era devolvido para as pessoas em políticas públicas. Depois Jesus vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Precisamos entender. O dinheiro que entra numa comunidade, por exemplo, na igreja, na paróquia, ele deve estar a serviço da missão. E nós sabemos que na nossa igreja, por exemplo, a gente nunca tem o suficiente para manter realmente a missão. Quantas comunidades caindo, quantas vezes falta o veículo, quantas vezes... Mas a missão não deixa de acontecer por causa disso. E não vivemos explorando nossos fiéis. Pelo contrário, a partilha é livre, a missão é de Deus. Mas quanto mais a gente puder qualificar esta missão, melhor. Porém, jamais nos tornamos escravo do dinheiro. Porque ele não é nosso Deus. Ele tem que estar a serviço e não nós a serviço dele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é luz do meu caminho, meu Deus, tua palavra.